Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional, e você está no meu canal, um canal que é voltado para auxiliar você na sua preparação rumo a concursos nas carreiras educacionais. E é com muito prazer que eu recebo vocês aqui hoje para nós trabalharmos um tema importante, um tema relevante, um tema que costuma ser cobrado nos editais das carreiras educacionais, que é a educação de jovens e adultos. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você a me acompanhar nas minhas redes sociais, viu? Lá no Instagram, você pode me encontrar no @Kessia Montezuma. No Facebook, eu estou como Kessia Montezuma e no Telegram você vai encontrar o Pedagogia Total. Vai ser um prazer muito grande poder contar com a sua presença também nas minhas outras redes sociais. E você que está chegando hoje aqui no canal, não se esqueça, mesmo você também, que já vem nos acompanhando, teve aí a recomendação de alguém, de algum amigo, e até mesmo do próprio YouTube, de um conteúdo que você queria conhecer ou estudar melhor, se aprofundar, chegou aqui no nosso canal, mas não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Depois, ative o sininho das notificações, porque todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo, um simulado, um conteúdo novo, você será informado e vai estar atualizado. E o mais importante, não deixe de compartilhar esse canal. Você pode aí, clicar nesse aviãozinho e recomendar o nosso canal nos seus grupos de estudo, nos seus grupos do WhatsApp, para os colegas que você sabe que também está nessa caminhada, porque o conteúdo oferecido aqui é totalmente gratuito. E como é que você ajuda o canal? Compartilhando, dando seu like, se inscrevendo no canal, e aí você fortalece esse canal e a gente pode trazer cada vez mais conteúdos para ajudar, para auxiliar você na sua preparação, tá bom? Então vamos lá? Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje. Como eu já havia falado para vocês, o que nós vamos trabalhar juntos hoje aqui com vocês? A educação de jovens e adultos. Tudo o que você precisa saber sobre esse conteúdo, que sempre, pessoal, sempre está presente nos editais das carreiras educacionais. Então, é um conteúdo de fato relevante e é por isso que a gente vai trabalhar eles hoje aqui com vocês, tá bom? Vamos começar então, nesse primeiro momento, já trazendo para vocês o que é a EJA. E toda vez que a gente falar sobre EJA, o que é importante que você lembre num primeiro momento? Que ela é uma modalidade. Você vai lembrar que a Organização da Educação Nacional se dá em níveis, etapas e modalidades. São coisas distintas. E a EJA, dentro dessa organização, ela é uma modalidade da educação nacional. Então, isso aqui você tem que lembrar, tá? Sempre uma modalidade da educação nacional. E quando a legislação estabelece que ela é uma modalidade da educação nacional, ela traz uma informação a mais e que é bastante relevante, que essa modalidade deverá articular-se preferencialmente
deverá articular-se preferencialmente à educação profissional, que é também uma outra modalidade da educação nacional. Então, olha, recapitulando e deixando duas informações bem importantes do que é a EJA, Educação de Jovens e Adultos. A EJA é aqui a sigla para designar essa modalidade. Então, o que é mais importante aqui? Que ela é uma modalidade da educação nacional e que ela deverá articular-se preferencialmente, tá, gente? É preferencialmente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente a educação profissional. Ela poderá se articular a outras modalidades? Sim, mas preferencialmente ela deverá estar articulada à educação profissional, tá bom? E quando a gente fala de educação de jovens e adultos, a gente vai entender que essa modalidade, ela tem um chamado público-alvo. Ou seja, a quem essa modalidade se destina. E isso aqui é bem importante, porque se tratando de uma modalidade, ela não vai atender dentro de um patamar de universalidade dos estudantes, dos educandos. Ela vai se direcionar especificamente a um público-alvo. E qual é o público-alvo? São aqueles que não tiveram o quê? Acesso ou continuidade. De quê, gente? De estudos no ensino fundamental e no ensino médio, na chamada idade própria. Então, opa, deixa eu consertar aqui, ficou meio esquisitinho isso aqui. Idade própria, ok? E constituirá o que? Instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Ok? Então, a esse público é que se destina essa modalidade. Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria, e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Disso aqui, ó, o que a gente vai chamar sua atenção? Percebe que o público-alvo está em duas das etapas da educação básica? Então, não vai existir uma educação de jovens e adultos que contemplem os educandos que não tiveram acesso à continuidade de estudos na etapa correspondente à educação infantil. Tá? Então, você tem que ter muito cuidado, porque muitas das vezes algumas questões trazem que a educação de jovens e adultos vai se destinar a todos que não tiveram acesso à continuidade de estudos na chamada idade própria em toda a educação básica, e não é. Ela vai se destinar para esse público-alvo que não teve acesso e continuidade
ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, tá bom? E outra coisa bem importante é que ela vai se estender ao longo da vida. Não existe uma idade em que esse educando tenha que concluir ou ainda, né, tenha que encerrar os seus estudos, porque ela vai se estender ao longo da vida. Belezinha? Tranquilo? Então, já que a gente delimitou, já trouxe para vocês, na verdade, conceituou o que é a educação de jovens e adultos e a quem ela se destina, vamos ver aqui quem então são os educandos que podem fazer a educação de jovens e adultos. Primeira coisa que a gente vai trazer para vocês, ó, vou botar aqui, ó, quem pode fazer? Ó, quem pode fazer a EJA, a educação de jovens e adultos. Primeiro, eu vou te dizer que a EJA, ela vai ser ofertada de duas formas. Você vai poder, ou o educando poderá, cursar ou ainda prestar exames de conclusão, que é aquele que a gente conhece como sendo o quê? O supletivo. Ainda existe. E quem é que faz o supletivo? O próprio governo oferta por meio do Enseja. Você já deve ter ouvido falar, inclusive, porque quando o governo oferta essa possibilidade da prestação de exames de conclusão na EJA, isso é de ampla divulgação. Então, em todos os meios de comunicação há esse chamamento. Então, você já deve ter em algum momento visto. Quando chama para realizar o Enseja, nada mais é o exame de conclusão da educação de jovens e adultos. Mas o educando que quiser, ele pode também cursar, ou seja, ir numa instituição de ensino que oferte a EJA e se matricular e cursar na forma que essa modalidade será ofertada, tanto naquele sistema de ensino quanto naquela unidade escolar. E aí, ó, tanto para, aí você vai ver assim, ó, tanto para cursar ou para prestar exames de conclusão, existem o quê? Idades específicas. Se for para o ensino fundamental, correspondente ao ensino fundamental, esses educandos precisam ser o quê? Maiores de 15 anos. Ok? Por quê, pessoal? Porque se ele tiver na idade de 14 anos, ele vai estar dentro daquilo que a legislação estabelece como sendo a idade própria, ou seja, a idade de cursar o ensino regular. Então, no ensino fundamental, são para aqueles maiores de 15 anos. E no ensino médio, será para os maiores de 18 anos. Ok? Então, ó, isso é muito importante. E aí, de tudo que a gente vai ver aqui, eu peço que você dê uma atenção especial para essa informação das idades que são necessárias, as idades correspondentes, tanto para cursar como para prestar exames. Por quê? Porque a grande maioria das questões que são cobradas em prova, quando o assunto é educação de jovens e adultos, são essas idades.
eles costumam cobrar muito, cerca aí de mais de 70% das questões que tratam sobre esse tema cobram essas idades. Então, você precisa memorizar, você precisa decorar essas idades. E elas são iguais, tanto para cursar, ou seja, o aluno ir lá, se matricular numa instituição de ensino, ou para prestar exames de conclusão, as idades são as mesmas quando é correspondente ao ensino fundamental e ao ensino médio. E aí, ó, ainda referente a essas idades, eu vou colocar aqui embaixo um asterisco, ó, bem importante, para você lembrar de algo que a lei destaca e traz como muito relevante, que é o direito dos menores emancipados. Então, o direito dos menores emancipados, direito dos menores emancipados. Ou seja, aquele que ganha antes da sua maioridade civil os direitos correspondentes a ela. Então, são antecipados, tá? Emancipados, desculpa. Os menores emancipados para os atos da vida civil por os atos da vida civil, olha aqui, ó, não, vou botar aqui, ó, não, deixando em destaque aqui, ó, não se aplica para a prestação de exames. Supletivos. Ok? Então, o que isso significa? Vai ter que cumprir as idades obrigatórias, maiores de 15 para o ensino fundamental e maiores de 18 para o ensino médio, mesmo que esse educando tenha sido emancipado para os efeitos da vida civil, ok? Então, guarda isso também, que vez ou outra, correspondente aí a quem pode fazer a EJA, acaba também sendo cobrado aí em prova, tá bom? Então, ó, lembra, essas idades são extremamente importantes você memorizar para poder gabaritar as questões lá de sua prova. Ok? Agora a gente vai passar, então, para as funções da EJA. E quais são essas funções? A EJA possui 3 funções. Vou colocar aqui para vocês, tá? São 3 funções. A primeira função é denominada de função reparadora. E qual é reparadora? E o que significa a função reparadora? É trazer para esses educandos a igualdade de direitos perante a lei. Ou seja, o acesso à continuidade aos estudos e tudo aquilo que é ofertado ao estudante do chamado ensino regular, na EJA, para esses estudantes que não tiveram acesso e nem continuidade, será ofertado também. E quem garante isso? A igualdade perante a lei, a função reparadora. Tem uma outra função que a EJA vai trazer também para esses educandos, o seu público-alvo, que é a função equalizadora. A função equalizadora vai trazer a igualdade de oportunidades.
por meio da oferta do ensino. Então, a igualdade de oportunidades vai se dar a partir da função equalizadora da EJA. E a função, a última função aqui que a EJA vai ter é a chamada função, o quê? Qualificadora. E o que significa, pessoal, essa função qualificadora? Significa o quê? Que a educação será permanente. Ou seja, lembra que ela constituirá direito de educação e aprendizagem ao longo da vida? Então, é por meio dessa função que essa educação permanente vai se instituir dentro dessa modalidade de ensino. Ok? Então, guarda, essas funções também costumam ser cobradas em prova. A reparadora traz a igualdade perante a lei para esse público-alvo da EJA. A equalizadora traz a igualdade de oportunidades e a qualificadora, ela vai trazer uma educação permanente a esses estudantes que têm já estabelecida que a educação deverá o quê? Acontecer ao longo da vida. Belezinha? Tranquilo? E aí, ó, a gente vai seguindo nas informações importantes em relação à EJA, e a gente vai trazer para vocês a base legal para essa modalidade da educação nacional. Quando a gente fala em base legal, a gente está falando do quê? Da legislação, dos documentos, dos normativos que trazem um amparo para a existência dessa modalidade. E a gente vai começar trazendo, inclusive, a maior lei do ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal de 88. Lá na Constituição Federal de 88, o artigo 208, inciso 1, traz a base para modalidade de educação de jovens e adultos. E o que diz lá no inciso 1 do artigo 208? Que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado, olha aqui, inclusive, ó, a sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, quem é que não teve acesso à idade própria vai ter o direito de oferta gratuita na educação de jovens e adultos. Então, a Constituição é o primeiro documento, é o primeiro normativo que garante a educação de jovens e adultos, a oferta da educação de jovens e adultos. Depois, nós vamos ter a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, a Lei 9394/96, aonde? No artigo 37. E o que o artigo 37 vai trazer sobre a educação de jovens e adultos? Que será destinada àqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria, e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida, tá? Foi o que nós trouxemos já, inclusive, para vocês, baseado naquilo que a LDB traz para nós, no artigo 37. Ainda teremos como base legal para a educação de jovens e adultos os normativos que são estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação. Nós temos o parecer número 11 de 2000, o embasamento legal. Nós temos as próprias diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, que foi a resolução número 1 de 5 de julho de 2000. Temos as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos. Nós temos também essa diretriz operacional,
ela foi a resolução número 3, de 15 de junho de 2010. Depois nós tivemos, inclusive, a mais recente diretriz operacional, ou seja, essa diretriz operacional, pessoal, essas diretrizes operacionais trazem o detalhamento de como a EJA deve estar estruturada e ser ofertada. Então, nós temos uma primeira diretriz operacional em 2010 e uma segunda diretriz operacional que foi aqui, né, estabelecida, fixada em 28 de maio de 2021, mais recente aí para nós, essa diretriz operacional, que vai trazer, inclusive, aqui, ó, aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização, que é o PNA, e a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e a educação de jovens e adultos à distância. Então, essa resolução vai trazer a operacionalização da EJA dentro desses aspectos aí que foram atualizados, tá bom? Então, essas são as bases legais. Por que é importante você saber as bases legais? Porque você precisa ter acesso aos documentos, aos normativos que tratam desse assunto, tá? Então, saber onde eles estão regulamentados, fixados, estabelecidos é fundamental também na sua preparação. Então, tá aí a base legal para todo esse conteúdo que é a educação de jovens e adultos, tá bom? E aí, ó, a gente vai avançar. Agora a gente vai trazer, então, como que esses normativos, como que esses documentos trazem aí para nós a organização da educação de jovens e adultos. E o primeiro elemento da organização que a gente vai trazer para vocês é em relação à oferta. Ok? A primeira coisa é em relação à oferta. E aí, ó, nós temos 4 formas de oferta para a educação de jovens e adultos. A primeira é a chamada EJA presencial. E o que é essa EJA presencial? São os cursos que são ofertados que o aluno, o estudante, o educando vai em uma instituição de ensino, se matricula e presencialmente vai cursar lá essa educação. Então, é a EJA presencial. Nós vamos ter também a oferta da educação de jovens e adultos na modalidade à distância, porque a educação de jovens e adultos, ela vai se articular também a outras modalidades. Então, a gente vai ter a EJA EAD, aquela que vai ser ofertada por meio da educação à distância. Para essa modalidade de oferta, nós vamos ter o seguinte, ó. Ela vai ser ofertada da seguinte forma: para os anos finais, ok? Então, ó, quando falar de EJA à distância, ela vai só poder ser ofertada para os anos finais do ensino fundamental. Por quê? Porque ela pode ser ofertada para os anos iniciais? Não. Na educação de jovens e adultos, na modalidade de educação à distância, ela poderá ser ofertada somente a partir dos chamados anos finais, ok? Então, anos finais do ensino fundamental, ok? Kécia, e os anos iniciais? Somente na modalidade presencial. E também, para a educação de jovens e adultos à distância,
O ensino médio, ok? O ensino médio pode sim ser ofertado na modalidade à distância, na EJA à distância, ok? Então, cuidado com isso. O mesmo raciocínio que é colocado para o ensino fundamental regular, ou seja, trazer de forma excepcional, em casos especiais, como complementação à educação à distância para o ensino fundamental anos finais, aqui na EJA o raciocínio é o mesmo, tá? Para os anos finais, ela pode ser ofertada uma modalidade à distância, mas para os anos iniciais, não. E o ensino médio pode sem qualquer tipo de restrição. Tá bom? Agora, olha o que é importante dentro dessa informação na oferta da educação de jovens e adultos na modalidade à distância, que vai ser ofertado os conteúdos, o ensino será ministrado dentro dessa modalidade, mas as avaliações, olha aqui, ó, as avaliações deverão, ou seja, é uma obrigação. As avaliações serão sempre presenciais. Por mais que o curso se desenvolva de forma à distância, sempre, ó, tá aqui, ó, vou dar o destaque aqui, ó, sempre, ó, as avaliações serão o quê? Presenciais. Belezinha? Nessa forma de oferta que é a educação de jovens e adultos na modalidade à distância. Aí a gente vai ter aqui também uma outra forma de oferta. Gente, apagou. Vamos lá, vou botar aqui de novo, para cá e aqui para cá. Vamos para a próxima aqui, que é a EJA articulada à educação profissional. Vou colocar aqui, ó, a EJA articulada à educação profissional. Aqui, ó, vou apagar isso aqui um pouquinho, só para dar um espacinho aqui, tá bom? Isso. Agora colocando aqui. Profissional. Então, a EJA articulada à educação profissional, e aí isso vai ser em cursos de qualificação profissional ou formação técnica de nível médio. Por quê, gente? É o mesmo, a mesma estrutura, a mesma organização que é dada ao chamado ensino médio regular. Na EJA, essa que vai ser articulada à educação profissional, ela vai vir para cursos de qualificação profissional ou formação técnica no nível médio, tá bom? Então, pensa isso aí. É articulada aqui, essa daqui, em relação a quem? Ao ensino médio, ok? Ao ensino médio. A etapa correspondente da EJA ao ensino médio. E vamos ter essa oferta aqui, a última das possibilidades de oferta da educação de jovens e adultos, que é a EJA, com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida. Muito interessante essa aqui, né? Porque a gente viu lá, inclusive, que ela se constituirá educação e aprendizagem ao longo da vida. A gente vai ver que uma das funções da EJA é a qualificadora, ou seja, de uma educação permanente. Então, trazer a oferta da EJA com ênfase aqui, ó, ênfase na educação e aprendizagem
ao longo da vida. Pronto, então aí as 4 formas de oferta para a educação de jovens e adultos. E aí o educando, ele vai escolher qual delas mais se adequa à sua realidade e aos seus objetivos de vida. Então, são 4 formas de oferta que foram colocadas aí pelos normativos de como a EJA vai ser destinada ao seu público-alvo. Belezinha? E aí, ó, em relação a essa forma aqui, como vai estar essa organização? A organização de, ó, vou colocar aqui, tá? Tá aqui, ó, a oferta e as formas. Vou botar aqui as formas de oferta. De organização da oferta. E aí a gente vai ter também 3 principais formas. A primeira, de todas essas possibilidades colocadas, pode ser semestral ou modular. A outra forma vai ser por segmentos. Opa. Segmentos. E aí vai ser o primeiro segmento que vai corresponder aos anos iniciais. Nós vamos ter o segundo segmento, que vai corresponder aos chamados anos finais, e nós vamos ter o terceiro segmento, que vai corresponder ao ensino médio. Essa forma de segmentos é a que é mais utilizada pelos sistemas de ensino. Existem outras possibilidades, como a gente está colocando aqui para vocês, mas essa de segmentos é a que costuma ser mais utilizada pelos sistemas de ensino, tá? E a última forma de organizar essa oferta pode ser por etapas. Prontinho, tá? Então, essas são as 3 principais formas de organizar a oferta da EJA pelos sistemas de ensino e as suas unidades escolares que vão aí organizar essa educação de jovens e adultos, tá bom? E vamos falar, já temos como ela pode ser ofertada, já temos a organização e as formas de oferta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carga horária na educação de jovens e adultos, tá bom? Então, olha aqui, ó, acompanha aí comigo, vai fazendo as suas anotações, vamos falar da carga horária. E aí, quando a gente fala de carga horária, a gente vai entender que cada um dos segmentos vão ter uma carga horária estabelecida. Então, presta atenção. Primeira carga horária, vamos falar do primeiro segmento aqui, ó. O primeiro segmento, e a gente vai trazer isso aqui
porque é a forma mais comum de se organizar a educação de jovens e adultos. Então, a gente tem o primeiro segmento. E como é que vai funcionar o primeiro segmento? Lembrando, o primeiro segmento representa o quê? Os anos iniciais do ensino fundamental. Esse primeiro segmento, a carga horária, ó, ela vai ser definida pelos sistemas de ensino. Ó, definida sistemas de ensino. Aí, isso aqui vai ser de acordo com o currículo oficial, o currículo proposto desse sistema de ensino, quais são os objetivos, as finalidades, tudo de acordo com a autonomia que os sistemas de ensino têm para ofertar essa educação de jovens e adultos. Entretanto, após definida essa carga horária, o que os documentos vão trazer? Que independente de qual seja essa carga horária, e há um entendimento que, no mínimo, para o primeiro segmento, tem que ter 300 horas para esse segmento, como é que vai estar articulado? Presta atenção, que isso aqui é importante, ó. 150 horas dessa carga horária tem que estar relacionada, direcionada para a alfabetização. Vou colocar aqui, ó, alfabetização. E ainda, nesse primeiro segmento, outras 150 horas devem estar direcionadas para os conteúdos de matemática. Ok? Então, são os conteúdos de matemática. Por isso que eu falei, e trazendo para vocês aí, obviamente que os sistemas de ensino, para o primeiro segmento, não trarão somente essa carga horária, mas daquela que é proposta, 150 horas tem que ser para a alfabetização e 150 horas para o ensino da matemática. Isso aqui, amoras e amores, presta bastante atenção. É caso essa oferta do primeiro segmento não esteja relacionada com quem? Com a articulação da qualificação profissional. Então, isso aqui, ó, é sem a articulação com a qualificação profissional. Certinho? Agora, se nesse primeiro segmento houver aqui, ó, uma articulação, vou puxar para cá. Nesse primeiro segmento tiver uma articulação com a qualificação profissional, aí, para essa qualificação profissional, terá que ter mais, dentro dessa carga horária, o quê? 60 horas, 160 horas, mais 160 horas, caso esse primeiro segmento esteja articulado com a qualificação profissional, ok? Então, aqui, ó, articulado com a qualificação profissional. Belezinha? Então, isso aqui é a carga horária que foi determinada nos normativos
para a educação de jovens e adultos relativos ao primeiro segmento. Aí a gente vai para o segundo segmento. Vou continuar colocando aqui para vocês, tá bom? Ó, deixar bonitinho aqui, ó, carga horária e aí a gente vai trazer aqui para vocês, ó, o segundo segmento. Aí aqui, ó, segundo segmento que você lembra que é referente a quem? Ao anos finais do ensino fundamental. E aí como é que vai ser? Aí aqui, ó, já ficou determinado o quê? Que essa carga horária deles vai ser mínima de 1.600 horas. Sendo que essas 1.600 horas de carga horária para o segundo segmento é sem articulação com a qualificação profissional, tá? Então, vou botar aqui, ó, sem articulação com a qualificação profissional. Belezinha? Agora, se por um acaso houver uma articulação, vou botar aqui, ó, uma articulação com a qualificação profissional. Como é que vai ficar essa carga horária? Vai ficar da seguinte forma. Vai ter, ó, deixa eu botar para cá, para ficar legalzinho. Vou botar 1.400 horas a gente vai ter aqui, tá? 1.400 horas para formação geral básica. Ou seja, aquilo que está estabelecido aonde? Na Base Nacional Comum Curricular. Formação geral básica, tá? Aonde? Na BNCC, ok? Tá aqui. E mais, olha só, 200 horas, olha aqui, 200 horas para a qualificação profissional. Isso aqui vai ter o somatório do quê? Das 1.600 horas, tá bom? Que, no mínimo, esse segmento deve ter. Ok? Lá, se não tiver a qualificação profissional, é um mínimo de 1.600 horas. Obviamente, pode, dependendo da proposta curricular, o sistema de ensino estender essas horas, o que não pode é ser menor do que essa carga horária para o segundo segmento. E se o segundo segmento tiver uma articulação com a qualificação profissional, 1.400 horas tem que estar destinada para a formação geral básica, aquela que é determinada pela Base Nacional Comum Curricular, e outras 200 horas, aí sim, destinadas para a qualificação profissional. Essas duas cargas horárias vão ter o somatório aí do mínimo de 1.600 horas para esse segmento, tá bom? E o terceiro segmento, dá para colocar ele aqui, ó. Vou colocar bem aqui o terceiro segmento, na carga horária aqui, ó. Terceiro segmento.
Quem é o terceiro segmento? Só para a gente deixar isso bem massificado. É o relativo ao ensino médio, correspondente ao ensino médio. E como é que é essa carga horária? Ela vai ser uma carga horária mínima também, tá, gente? Uma carga horária mínima de 1.200 horas. E aí, distribuída de que forma, pessoal? Essas 1.200 horas. 960 horas para essa formação básica geral, que é da BNCC, tá? Então, é para a formação básica geral desse estudante, baseado no que determina a BNCC, e 240 horas para quem? Para os chamados itinerários formativos. Prontinho. E aí a gente já tem essa carga horária estipulada, essa carga horária definida pelos normativos para os 3 segmentos que compõem aí a educação de jovens e adultos. Kessia, se for ofertado de uma outra possibilidade que os normativos dão, que é a semestralidade, que é as etapas, vai ser feita a correspondência de acordo com essa organização. Mas os normativos trouxeram para nós a que é mais comum, a que a grande maioria dos sistemas de ensino utilizam, que é a por segmentos, tá bom? Certinho aí? Tudo bonitinho? E aí a gente avança para o currículo, ou seja, para a organização curricular. E o que o normativo diz? Que na educação de jovens e adultos deve ser ofertado, deve estar presente na organização curricular. Quais são os conteúdos, quais são os componentes curriculares que obrigatoriamente devem estar presentes na EJA? O primeiro deles, logicamente, é quem? A língua portuguesa. É um componente curricular que deve estar presente. Lembrando que na EJA também vai ser ministrado o componente curricular de língua portuguesa, dando a possibilidade das comunidades indígenas e quilombolas o uso de suas línguas maternas, tá bom, gente? Isso aí é um normativo que já é estabelecido tanto na Constituição quanto na LDB e se aplicam as etapas e as modalidades da educação, tá? Então, é ministrado em língua portuguesa? Sim, possibilitando às comunidades indígenas e quilombolas o uso de suas línguas maternas. Outro componente curricular obrigatório na educação de jovens e adultos vai ser a matemática. Também tá lá. Tudo isso aqui, gente, é de forma o quê? Obrigatória, tá bom? Vai estar presente também no currículo da educação de jovens e adultos, de forma obrigatória, quem? A educação física. E a educação física, ela vai poder. Tudo aqui é de forma obrigatória, tá? E aí, a educação física, ela vai trazer também para a educação de jovens e adultos a prática facultativa. Prática facultativa. Nos casos previstos na LDB, tá? E aí só, ó, LDB, só lembrando, que a prática vai ser facultativa para os que tiverem prole, para a carga horária igual ou superior a 6 horas,
para prestação de serviço militar obrigatório, para aqueles que tiverem doenças incapacitantes e para os maiores de 30 anos. Então, essas condições, essas excepcionalidades também vão se aplicar à facultatividade na educação de jovens e adultos. Lembrando sempre que a facultatividade está relacionada com a prática. Os estudos continuam sendo obrigatórios para todos, ok? A gente vai ter também aí o conteúdo e também o componente curricular o quê? Da língua inglesa. E aqui, pessoal, vai ter a obrigatoriedade, a oferta da obrigatoriedade da língua inglesa a partir do segundo segmento. Lembrando que o segundo segmento ele não corresponde aos anos finais, e os anos finais começam a partir do sexto ano. Então, vai ter essa correspondência aqui, tá? Então, a língua inglesa vai ser obrigatória a partir do sexto ano, ok? E dentro ainda desse componente curricular, que é a língua inglesa, a unidade escolar, a instituição de ensino poderá ofertar outras línguas estrangeiras, tá bom? Então, aqui, ó, caso haja aí, né, a possibilidade, poderá ofertar outras línguas estrangeiras. Lembrando que, preferencialmente, deve ser o quê? O espanhol. Não é exclusivamente, é preferencialmente o espanhol. E aí, quando for ofertar esse espanhol, não vai ser por meio de um componente curricular, e sim por meio de projetos e programas. Essa oferta vai acontecer por meio de projetos e programas, tá? Preferencialmente o espanhol por meio de projetos e programas, e não como sendo um componente curricular, tá? No caso dessa outra língua estrangeira, e aí no caso não é de forma obrigatória e sim optativa. Se o sistema de ensino puder, tiver condições, estrutura para isso, vai ofertar dessa maneira como os normativos estabeleceram, tá bom? E aí trouxemos para vocês todas as informações mais importantes, todas as informações mais relevantes. Esmiuçamos aí o que os normativos, a base legal para a educação de jovens e adultos traz sobre esta modalidade e especialmente aquilo que costuma ser cobrado em prova. Tá tudo aqui para você, nos mínimos detalhes, tudo organizado, sistematizado para dar a você todas as informações que você precisa para gabaritar as questões de prova. E é o que a gente vai ver já já, né? Vamos ver daqui a pouquinho, já nos seguindo, como que as bancas costumam cobrar essas informações por meios das questões. Vamos ver jazinho, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos ver como todo esse conteúdo que trabalhamos aqui é cobrado por meio de questões de prova. Então vamos para a nossa primeira questão. A Lei de Diretrizes e Bases
afirma que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades de estudo. Galerinha, essa questão está certinha. Lembrando que essa idade regular também é conhecida como idade própria, tá bom? Idade regular, idade própria, tem o mesmo sentido perante aí a lei e aquilo que é estabelecido pela legislação, tá bom? Então, por isso, a questão tá certinha. Vamos para 2. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Mais uma questão corretinha, aqui trazendo, inclusive, aqui a quem se destina, né? Aos jovens jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos correspondentes ao ensino fundamental e médio na idade própria, tá bom? Então, todas as informações aqui bem amarradinhas, portanto, o item está certinho. Vamos lá, questão 3. A educação de jovens e adultos, EJA, é dever do Estado apenas no nível do ensino fundamental. E aí, galerinha, essa questão está errada. Veio esse termo restritivo aqui, apenas, somente, exclusivamente. Eu sempre costumo dar essa dica para vocês. Analisem o item com mais cuidado, analisem o item com maior atenção, porque esses termos restritivos acabam, em 99% das vezes, deixando a questão, o item errado, tá? Nesse caso aqui, deixou por quê? Porque a educação de jovens e adultos é dever do Estado? Sim. Mas apenas no nível fundamental? Não. É no nível fundamental e médio, ok? Então, por isso, aqui a questão está errada. Vamos para 4. A educação de jovens e adultos deverá articular-se obrigatoriamente com a educação profissional, na forma do regulamento, sendo que o educando deverá optar por uma modalidade. Mais um termo que eu quero chamar a sua atenção, para quando ele aparecer em questões, você ter um cuidado especial. Obrigatoriamente, preferencialmente, unicamente, são termos que precisam de uma atenção, porque dependendo de como ele vai ser empregado, ele pode deixar a questão errada. Nesse caso aqui, a questão está errada, porque, segundo os documentos e os normativos, não é obrigatoriamente que a educação de jovens e adultos deverá articular-se com a educação profissional, e sim, preferencialmente. Preferencialmente. Ok? Então, por isso, tá errado. Cuidado com esses termos, tá bom? Questão errada, porque não é obrigatoriamente, sim, preferencialmente a articulação dessa modalidade, que é a educação de jovens e adultos, com a educação profissional, tá bom? Vamos seguindo, questão 5. Os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 18 anos. Olha aí, lembra que eu falei lá na parte da abordagem teórica que essa questão das idades é sempre muito cobrado quando o assunto é educação de jovens e adultos? Ela foi cobrada aqui. E aí, essa questão, ela tá errada, pessoal. Por quê?
justamente por conta da idade, da faixa etária. Os exames supletivos referentes à conclusão do ensino fundamental vai ter a idade aqui, ó, a faixa etária para os maiores de 15 anos e não 18, tá? Então, os maiores de 15 anos. Para o nível de conclusão, na faixa etária de jovens maiores de 18 anos, vai ser quem? Ensino médio. Tá? Então, por isso, a questão está errada. Sempre que trouxer, pessoal, as faixas etárias, você tem que ter muita atenção. Falou em educação de jovens e adultos, as faixas etárias correspondentes vão ser sempre, sempre, sempre muito cobradas, tá bom? Questão 6. Para poder inscrever-se e realizar o exame supletivo de conclusão do ensino médio, aqui, ó, o aluno deverá contar com a idade mínima de 18 anos. Ó, até aqui tá tudo certinho. Mais uma vez trazendo as idades, tanto para se inscrever, para cursar numa instituição de ensino, quanto para realizar exame supletivo de conclusão. Sempre as idades vão estar sendo para essas duas possibilidades que a EJA é ofertada, ok? E aí, ó, continuando, exceto quando se tratar de menor emancipado, porque neste caso será possível realizar o exame antes dos 18 anos completos. E aí, ó, errado, né? Essa questão tá errada porque justamente a segunda parte deixou ela errada. Porque nós colocamos lá na nossa abordagem teórica um asterisco, lembrando que isso não se aplica, né, para os menores emancipados. Então, aqui tem que cumprir as idades estabelecidas, conforme a legislação, conforme os documentos. O menor emancipado não tem a possibilidade. Então, ó, tem que cumprir as idades, ok? Então, por essa razão, a questão está errada. Bora para 7. Os sistemas de ensino não serão obrigados a oferecer cursos e exames supletivos para os educandos. Ó, vou fatiar aqui. Não serão obrigados. E aí, ó, essa questão tá errada, tá? Porque sim, são obrigados. A legislação garante a esses educandos que não tiveram acesso e continuidade dos estudos na chamada idade própria, a possibilidade de gratuitamente poder tanto cursar quanto prestar exames de conclusão, ok? Olha o absurdo. Já vou marcar aqui que está errado, porque é sim um dever legal. Ainda no final da questão diz assim, ó, uma vez que essas pessoas precisam concluir seus estudos com mais rapidez, tá? Então, uma parte contradiz a outra, então aí, ó, tudo errado aí na questão, tá bom? Vamos lá. 8. Na EJA, a idade mínima para os estudantes cursarem o ensino médio é de 18 anos. Galerinha, ó, mais uma vez, idades. Isso aqui, ó, é para você massificar, porque a maioria das questões, ou a grande maioria das questões, vai cobrar essas idades correspondentes às etapas que são oferecidas na educação de jovens e adultos. E aqui, ó, tá certinho, tá? Cursar o ensino médio é de 18 anos, tá bom? Vamos lá, questão 9. Não há limites de idade mínimo e ou máximo
para o interessado inscrever-se no ensino fundamental para jovens e adultos. Olha só, não há limites de idade mínima. Olha aqui, até aqui, errado, né? Aqui existe sim um limite de idade mínima, ou seja, para o ensino fundamental, qual é a faixa etária que o estudante deve ter? Ele deve ter 15 anos completos, seja para cursar ou para prestar exames. Então, existe sim uma idade mínima, ok? 15 anos completos. Agora, máxima existe? Não, porque nós vamos lembrar que a EJA constituirá educação e aprendizagem ao longo da vida, tá? Para entrar, para cursar, para prestar exames, vai ter sim a idade mínima, mas a máxima não. Então, por isso que essa questão está errada, porque diz que não há, no mínimo há, no máximo não, ok? Vamos lá, 10. A educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica e desenvolve-se por meio de cursos e exames. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né, pessoal? A idade mínima para a realização de exames é de, letra A, 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. E aí, ó, nós já, inclusive, temos a questão. Aqui, o gabarito da questão é exatamente o que está na letra A, tá? 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Letra A, o gabarito da nossa questão. Vamos avançar. 11. A educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade educacional que visa atender aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos. A essa modalidade é assegurado acesso no nível fundamental para os maiores de 15 anos e no nível médio para os maiores de 18 anos. Tudo certinho, tanto a etapa quanto a faixa etária estão fechando, correspondendo àquilo que está previsto na legislação, então está tudo certinho aí na questão 11. Vamos lá, questão 12. O acesso a cursos e exames supletivos voltados à educação de jovens e adultos é exclusivo para alunos que já tenham completado 18 anos. E aí, né, errada essa questão, por quê? Porque nós vamos lembrar, nós já vimos, inclusive, que existe a possibilidade para aqueles que são, né, maiores de 15 anos. Para os que não tiveram acesso ou continuidade de estudos, a partir de quem? Do ensino fundamental. Ok? Então, quando colocou aqui exclusivo fundamental, desculpa aqui, deixa eu colocar ensino fundamental. Belezinha? Então, quando colocou exclusivo aqui para a faixa etária de 18 anos, deixou a questão errada. Vamos para a próxima. 13. Assinale a alternativa que apresenta as 3 funções básicas da EJA. Vamos lá. Letra A. Auxiliadora, reparadora e retificadora. A auxiliadora não faz parte da função. Então, não pode ser o nosso gabarito o que está na letra A. Letra B, reparadora, equalizadora e qualificadora, sim. Aí vieram as 3 funções de acordo com os normativos. Reparadora,
equalizadora e qualificadora. Portanto, nosso gabarito, letra B, ok? Vamos para frente, questão 14. Na educação de jovens e adultos, as funções reparadora, equalizadora e qualificadora referem-se, respectivamente, a letra A, igualdade perante a lei. Sim, a igualdade perante a lei está relacionada à função reparadora. Igualdade de oportunidades é a equalizadora? Sim. E o direito à educação permanente é a qualificadora? Veio, respectivamente, fazendo a correspondência no conceito e no significado de cada uma dessas funções? Sim. Então, o nosso gabarito é o que está na letra A. Viu? Isso aqui também é importante que você memorize, porque costuma ser cobrado em prova, tá bom? Vamos lá, questão 15. De acordo com as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, a oferta da modalidade da EJA poderá se dar nas seguintes formas, exceto, então, a única forma que não é. Vamos lá. Letra A, presencial. É a possibilidade? Sim, mas são as seguintes formas. Não é só presencial? Então, vamos lá. Letra B, educação à distância, EJA, também é uma das possibilidades, mas não é só. Tem seguintes formas, ou seja, tem que aparecer todas as possibilidades de oferta. Letra C, articulada à educação profissional, nós temos, sim, ok? Pode ser também. Em cursos de qualificação profissional ou formação técnica de nível médio, também, sim, é uma possibilidade de ser ofertada. A gente quer achar a que não é, belezinha? Aí vem letra D, articulada ao ensino fundamental. Pessoal, articulada ao ensino fundamental não é uma forma de oferta. Então, exceto, então nós achamos aqui não é a letra D. Presencial pode ser, educação à distância pode ser, articulada educação profissional em cursos de qualificação profissional ou de formação técnica de nível médio pode ser também. Articulada ao ensino fundamental? Não. Então, é essa que a questão está querendo. Olha a letra E. Com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida, também é uma possibilidade de oferta. Então, a única que não é a que está na letra D. Belezinha? Vamos lá. Questão 16. Os primeiros e segundos segmentos da EJA estão regidos pelas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. E aí, ó, antes de responder, só lembrando aqui para vocês, né? O ensino fundamental na EJA vai corresponder a quem? Ao primeiro segmento, que são os anos iniciais, e o segundo segmento, que são os anos finais. Então, aqui, ó, o ensino fundamental, ele tá, sim, articulado à educação de jovens e adultos dentro dessa organização de segmentos. Então, aquilo que é aplicado para o ensino fundamental, nas diretrizes curriculares nacionais, para essa etapa, vai se aplicar também aos segmentos que são correspondentes à EJA. Então, por isso que essa questão 16, ela tá certinha. Lembrando, pessoal, lembrem disso sempre. As diretrizes curriculares nacionais formam um conjunto orgânico, sequencial e
articulado. Então, vai existir a articulação das diretrizes, que são para o ensino fundamental regular, com as diretrizes que são para a educação de jovens e adultos, onde está relacionado o ensino fundamental de 9 anos, que é o que a questão está trazendo aqui para nós, tá bom? Então, tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos avançando, questão 17. A carga horária na EJA é flexível, podendo os estabelecimentos de ensino definir a quantidade mínima de horas nas diversas modalidades e níveis de ensino. Galerinha, essa questão aqui, ela precisa de uma atenção bem apurada do candidato, que inclusive é uma característica dessa banca que é o CESP-Sebrasp. Uma questão atualíssima. Atualíssima. Presta atenção. A carga horária na EJA. E aí, ó, aqui, essa partezinha aqui inicial, na EJA, está trazendo as diferentes formas do que ela pode ser ofertada e organizada. Então, ela incluiu toda a educação de jovens e adultos. E quando diz que é toda a educação de jovens e adultos flexível, aí a gente vai colocar que a questão está errada. Por quê? Porque a flexibilidade para a carga horária na educação de jovens e adultos se dá apenas para o primeiro segmento. E ainda assim, quando o sistema de ensino estabelece qual é essa carga horária, existe duas condições de componentes curriculares que deverão ter uma carga horária específica. Então, não existe uma flexibilização integral. O sistema de ensino vão poder trazer para o primeiro segmento uma carga horária de acordo com a sua proposta curricular, o seu currículo formal, mas quando definir, assim terá que ter uma carga horária mínima de 150 horas. Seja para alfabetização, 150 horas, seja para os conteúdos matemáticos. Então, não existe a flexibilidade total, e sim parcial. E aqui trouxe essa flexibilidade para a educação de jovens e adultos em todas as suas formas de organização. Então, por isso, a questão está errada, tá bom? Então, muita atenção com isso aí, pessoal. Vamos lá, questão 18. Para fins de certificados de conclusão, no caso dos cursos semipresenciais e à distância, a avaliação dos alunos pode ser realizada em exames supletivos, presenciais e à distância, oferecidos por instituições autorizadas pelo poder público. Essa questão, galera, tá errada, tá? E por que ela tá errada? Justamente por conta da avaliação desses exames supletivos. Eles preferencialmente, não, eles sempre têm que ser presenciais, não havendo a possibilidade de exames serem feitos à distância. Então, à distância deixou essa questão errada, tá bom? As avaliações deverão ser sempre presenciais, ok? Questão 19, vamos lá. Atualmente, verifica-se um fenômeno caracterizado pelo crescimento de matrículas de adolescentes e jovens na modalidade da educação de jovens e adultos, chamado juvenilização. Olha que nome diferente, juvenilização da EJA. Trata-se da proximidade entre a idade compreendida dentro da faixa do ensino regular e aquela referida para o acesso à EJA, fazendo com que essa modalidade passe a ser uma alternativa vantajosa
para esse público requeridas para ingresso na EJA são, vamos ver, letra A, 14 anos completos para o primeiro e segundo segmento, que é correspondente ao ensino fundamental? Não. Aqui, ó, eu já vou descartar a letra A como sendo um gabarito, porque a gente sabe que não é 14 anos, tá? E ainda seguindo, ó, e 21 anos completos para o terceiro segmento. Nenhuma das idades e os segmentos estão correspondentes aqui, tá bom? Então, letra A não pode ser o nosso gabarito. Letra B, 15 anos completos para o primeiro e segundo segmento, que formam a correspondência da etapa do ensino fundamental. Aqui sim, ó, beleza. E 18 anos completos para o terceiro segmento, que corresponde ao ensino médio. Aqui está correto também. Então, já achamos o nosso gabarito, é o que está na letra B. Gabarito, letra B. Lembrando sempre, ó, as idades, as correspondências, etapa, idade, faixa etária, estão sempre sendo cobrados em prova. Se você verificar, inclusive, essa questão é muito atual, é de 2023. Então, é atenção máxima para as idades que são aí cobradas como mínimas para o ingresso e prestação de exames supletivos na educação de jovens e adultos. Vamos lá, e para a questão 20, a nossa última questão de hoje. Vamos lá. De acordo com a legislação que regulamenta a oferta da educação de jovens e adultos, a carga horária exigida para cada segmento, em correspondência com as etapas da educação básica, é de pelo menos, aí tem que completar aqui, né? Horas para completar os componentes essenciais e das noções básicas para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui, ó, agora sim, anos iniciais do ensino fundamental. Agora a gente já sabe em relação ao que a gente precisa completar. Então, é em relação aos anos iniciais. Então, voltando lá na lacuna, vamos lá. Para completar a lacuna, vamos de novo iniciar. De acordo com a legislação que regulamenta a oferta da educação de jovens e adultos, a carga horária exigida para cada segmento, em correspondência com as etapas da educação básica, é de pelo menos, aqui, ó, 150 horas para completar os componentes essenciais da alfabetização, vou botar aqui, ó, alfabetização e das noções básicas de matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. Pronto, aí sim, completamos bonitinho. É 150 horas para alfabetização e 150 horas para os conhecimentos básicos de matemática. Dando continuidade, para os anos finais do ensino fundamental, a carga horária mínima exigida é de 1.000, lembra que a gente viu lá? 1.600 horas. A carga horária mínima é de 1.600 horas. Pronto, completamos aqui as lacunas. Agora vamos buscar lá nas alternativas onde que está a sequência certinha. 150, alfabetização, matemática e 1.600 horas está certinho aonde? Na letra C.
Então, tá aqui, ó, gabarito que completou corretamente as lacunas é o que está na letra C. Então, nosso gabarito, letra C. E finalizamos mais uma aula de hoje, voltando aqui para mim, com esse tema muito importante, esse tema relevante, esse tema que cada vez mais vem sendo cobrado nos editais das carreiras educacionais, que é a educação de jovens e adultos. Trouxemos para vocês tudo o que você precisa saber para gabaritar as questões de prova. E aí, eu só peço a você, mais uma vez, que chegou até aqui ao nosso canal, indicado por um amigo, indicado por alguém, num grupo de estudos, ou até mesmo pelo próprio YouTube, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Ó, não deixa de dar o like nesse vídeo, se ele foi relevante para você, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é importante e apresenta, indica ele para mais pessoas. E não deixe também de compartilhar nos seus grupos de estudo, com seus colegas de trabalho, com quem você sabe que está nessa caminhada também, porque aí você fortalece o nosso canal e a gente pode estar trazendo para vocês cada vez mais conteúdos relevantes e de forma gratuita. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.